E então, meu pessoal, sejam todos, mas todos muito bem-vindos ao meu canal. Daqui fala o vosso estimado Rosandro da Silva. Espero que lá do outro lado vocês estejam todos, mas todos muito bem. Ora bem, o vídeo de hoje é bastante interessante porque na verdade é uma resposta a um pedido de alguns inscritos no canal. Eu vou estar aqui para resolver um exercício que caiu numa das provas da eletrônica no Instituto de Telecomunicações, ano acadêmico 2023-2024. O exercício é sobre amplificadores e eu mesmo apresento alguns estágios e então a gente vai estar aqui para resolver esse mesmo exercício. Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar um bocadinho extenso, mas antes, desculpa, vou já aqui me desculpar, né, pela cabeça coberta. Vocês já sabem, já devem saber a razão, né, então é isso. Então, sem mais delongas, eu vou pegar aqui no meu papelzinho, né, da cábula que tem o esboço do circuito, para eu passar aqui para o quadro e a gente começar a resolver. Então, esse é basicamente o nosso exercício. O que ele nos pede? Ele pede para que determinemos, né, a nossa tensão de saída. Quem é a nossa tensão de saída para esse mesmo circuito? Então, inicialmente nós temos o que aqui? Nós temos um amplificador, não é? Vou só colocar aqui para não ser censurado. Nós temos um amplificador, né? Com dois estágios. Para o primeiro estágio nós temos a configuração coletor, a configuração emissor comum, no caso. Para o segundo estágio também emissor comum, só que com realimentação não é parcial. Então aqui as coisas tornam-se um bocadinho mais sérias. Sem mais delongas, eu vou partir para a prática. O que é que a gente tem que fazer primeiro? Claro, a análise cessa do nosso circuito. E como os valores de polarização para os transistores diferenciam-se tanto no primeiro quanto no segundo estágio, obviamente vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que analisar independentemente. Logo, vamos ter análise CC para o primeiro estágio. Boa. Tendo feito isso, a gente simplifica o circuito, tira simplesmente os componentes que vão fazer parte, os componentes que vão fazer parte para a análise CC do nosso circuito no primeiro estágio, claro. Então a gente vai ficar com o resistor de polarização ou resistor R1 e o R2, claramente, R1 e R2, e vai ficar com o transistor também, análise CC novamente, vai ficar com o transistor, a resistência de polarização do emissor, não é? RE1 e RC1, a outra resistência de polarização, não é? Do transistor. Tendo feito isso, aqui está o circuito simplificado. Isso é um transistor, não é, polarizado por divisor de tensão. O que é que a gente faz basicamente? A gente precisa aqui de uma âncora para poder alavancar, não é, a resolução quando a gente for partir para a parte quando a gente for partir para a parte alternada. Então a gente precisa de IE1 ou a corrente, não é, do terminal do emissor para o primeiro transistor. Tendo isso em conta, a gente parte para a resolução do problema. Então, primeiro a gente vai determinar a corrente, a tensão VB, que nós vamos denominar VB1. VB por quê? Porque com VB, atendendo à relação VBE, a gente consegue determinar a tensão, não é, do terminal do emissor. A tensão do terminal do emissor. E quem é VB1? VB1 nada mais é do que o divisor de tensão entre esses dois resistores. Então, sendo assim, eu vou colocar a equação. Nós vamos ter isso. Logo, substituo os valores, não é? Qual que é o valor de R2? 2.7 kΩ vezes, qual que é o valor do VCC? 20 volts. Aqui, 2.7 kΩ mais 14 kΩ.
dados da calculadora e também vou aproveitar para verificar se está mesmo a gravar, porque normalmente a câmera fica assim, a parar e etc. Desculpa mesmo pela inconveniência. Prontos, temos aqui, está a gravar, eu já verifiquei. Vamos lá, vou fazer isso aqui na máquina calculadora, né? Prontos. Vamos lá ver. Nós temos aqui como valor resultante 3.23 volts. Então essa é a tensão VB. Ou ainda a tensão da base, do terminal da base, né? Quando a gente for colocar a ponta do multímetro aqui e outra aqui no aterramento. Essa vai ser a tensão sentida, né, nesse ponto do circuito. Tendo em conta a tensão da base conforme a referência, em função dessa relação que a gente já tem, a gente consegue achar o quê? A tensão do terminal do emissor. Não é isso? Mas para o primeiro o quê? Para o primeiro estágio, claramente. Que vai ser nada mais, nada menos, isolando aqui VE, ou a tensão do terminal do emissor. Desculpa, vou estar sempre a dizer assim, VE, VB, VBE. E por favor entendam, são só nomenclaturas para facilitar a linguagem. E normalmente também fica mais curto, né, em termos assim de fala, do que estar a dizer a tensão base emissor, a tensão da base, tensão do emissor. Então, por favor, percebam isso. Agora, isolando aqui VE, nessa equação, né, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que VE é igual a VB menos VBE. Então, vamos colocar os valores. VBE, isso já é o clássico, né? Vocês já sabem que são 0,7 volts, é um valor constante aqui para o nosso transistor de junção bipolar. Agora, o que é que a gente vai ter? Vai ter 3.23 volts menos, não é? 0,7 volts. A gente vai utilizar aqui rapidamente a calculadora. Vamos ter 2.53 volts. Vamos ter 2.53 volts. Então essa é a nossa tensão, né, no terminal aqui do emissor. Vou só identificar. Essa é a corrente aqui do emissor. Aqui está a fluir a corrente da base e aqui a corrente do coletor. Aqui nós vamos ter entre esse terminal e esse, a gente vai ter a tensão VCE. Aqui a gente vai ter, deixa-me só ver, daqui do aterramento, né, no caso, para aqui a gente vai ter a tensão VC. A gente vai ter a tensão VC. Então, só fiz isso para vos auxiliar, né, caso queiram saber sobre isso. E em função dessa identificação, né, das tensões, acredito que é muito mais fácil vocês chegarem a outros valores de tensão. Mas, conforme a referência no início do exercício, nós só precisamos de quem? Da corrente do terminal do emissor, que vai nos auxiliar a alavancar a nossa análise alternada. Por essa razão é que eu não vou me prolongar, né, no traçado da reta de carga, achar o ponto que é isento e por aí fora para esse exercício. Eu vou parar quando determinar o valor da corrente, né, do emissor para o primeiro estágio. E quem vai ser a relação entre a tensão do terminal do emissor, lei de Ohm básica, e a resistência do terminal do emissor. Lei de Ohm básica. Aqui vamos ter 2.53 volts, 1 kΩ. Quem vai ser a nossa corrente do terminal do emissor para o primeiro estágio? Vamos lá ver. Vai ser 2.53 miliamperes. Então vamos ter isso como resultado. Eu vou só anotar aqui acima. Espero que vocês também desculpem por estar a dar costas, né, à câmera. Então eu vou anotar aqui esses valores lá mais acima, só para quando eu estiver a resolver, porque eu depois vou apagar aqui abaixo. Vou deixar essa parte de cima, mas vou apagar aqui abaixo para poder passar a parte, né, da análise alternada. Então vão passando os valores que a gente está aqui. Eu vou estar aqui a referenciar a corrente do terminal do emissor. Para o primeiro estágio, né, anotem aí, porque depois eu vou utilizar. Também vamos precisar de quem? Vamos precisar, vamos já fazer assim, vamos simplificar as coisas.
vamos denominar RA a relação entre, ou a resistência equivalente entre R1 e R2, só para facilitar na análise alternada, é bem prático isso. Então, essa resistência equivalente, qual vai ser? Quiloohms vezes 2.7 quiloohms sobre, né? Isso é produto de soma, o clássico. Vocês já devem saber com certeza. Estamos aqui a determinar a resistência equivalente para esses dois valores de resistência. Vamos lá ver. 2.7. Vamos lá ver. 14 mais 2.7. Ok, então o valor dessa resistência quiloohms. Eu vou anotar também aqui porque vai nos auxiliar bastante e vai ser bem mais prático trabalharmos assim dessa forma. Tendo feito isso, está aqui. Essa é a nossa análise CC para o primeiro estágio. Mas atenção, conforme eu já disse primeiro, né? A gente parou aqui por quê? Porque já temos o dado suficiente para a gente conseguir alavancar a análise alternada. Isso não espelha completamente a análise CC do primeiro estágio. É só uma análise assim superficial que nos fornece dados suficientes para partir para a análise alternada. Porque aqui, conforme eu disse, falta o ponto quiescente, poderíamos traçar a reta de carga e por aí afora. Não determinamos muitos valores de tensão e de corrente, falta corrente IC e B e por aí afora. Então, não esqueçam-se, porque é muito, mas muito importante que vocês mentalizem isso. Para depois não dizerem, eu vi no vídeo e estava assim, e pronto. É essa a problemática. Agora, eu vou analisar o segundo estágio. Estágio. Pronto. Analisando o segundo estágio, novamente, a análise de CC. Não esqueçam-se os valores, claro, conforme eu referenciei. O segundo estágio, eu vou traçar aqui, eu vou fazer o esboço do circuito equivalente. Analisar mesmo, para comparando, né? Ou tendo como referência aqui o primeiro estágio, a gente vai determinar a nossa âncora, que é a corrente do terminal do emissor. E em função disso, a gente dá o next step para a análise, né, em presença de corrente alternada para o circuito todo. Então vamos a isso. O primeiro, já sabem, é a tensão do terminal da base. Por quê? Porque é o mais viável tendo em conta os nossos dados, não é? E tendo em conta o quê? Essa mesma relação. Tendo em conta essa mesma relação. Então, a tensão da base, quem vai ser? Vai ser a tensão expressa por esse divisor de tensão aqui. Então, nós vamos ter que a tensão da base para o segundo estágio vai ser R4 vezes VCC, ou a tensão da fonte, não é? Sobre o somatório das resistências. Quem é R4? R4 são 2.4 quiloohms, mais vezes 20 volts sobre o somatório. R3 são 12. Falta de coordenação motora. Estou a falar uma coisa, estou a escrever outra. 12 quiloohms, não é? Mais, vamos lá ver, 2.4 quiloohms. VB 2. Quem vai ser? Vamos utilizar a máquina calculadora rapidamente. Vamos lá ver. Quem vai ser o nosso VB? Espero que lá do outro lado vocês estejam também a conferir, não é? Aqui os cálculos com a vossa máquina calculadora e que também estejam realmente a perceber as coisas aqui que estão a ser feitas. Então essa é a nossa tensão, não é, da base para o segundo estágio. Tendo em conta isso, a gente faz o quê? Determina o valor da tensão. Vou escrever mais aqui ao lado, porque não vai aparecer perfeitamente se calhar. Vou escrever mais aqui ao lado. VE
né, para o segundo estágio. Atenção terminal do emissor para o segundo estágio. Prontos. Agora, quem vai ser VE2? É só relembrar aqui, né? É só fazer a diferença de VB2, não é? Primeiro colocar a equação só para não me censurarem. Prontos. Primeiro vamos colocar aqui VB menos BE. Ok, bom. Agora sim, os dados. Vamos ter 3.333 volt, 33 volt, menos 0.7 volts, não é? Agora, como é que nós vamos ficar aqui? Aqui nós vamos ficar com 2.63 volts. Essa é a nossa tensão sentida aqui, nesse terminal, não é? Essa vai ser a nossa tensão. Em função disso, podemos também achar aqui a nossa corrente. A nossa corrente, que é o que nós precisamos. Vou escrever mais aqui, prontos. A nossa corrente para o segundo estágio, que vai ser o quê? A relação entre a tensão do terminal do emissor para o segundo estágio e a resistência, não é? Que temos nesse terminal. Vou denominar equivalente, porque temos que duas resistências, conforme vocês podem observar aqui. E adicionando aqui essas resistências, vamos ter a resistência equivalente. Por quê? Porque ambas estão em série. Isso já é conceito básico, não é? É conceito lá da base. Então, vou substituir aqui os valores, somando, não é? Vamos aqui ver rapidamente na cábula. 820 mais 180. Quanto é que vai dar? 1 kg. 1 kΩ. Então vamos ter 1 kΩ. Aqui como é que nós vamos ficar? Vamos ficar com 263 miliamperes. Então essa é a nossa corrente, não é? Vou anotar aqui na cábula a nossa corrente para o segundo estágio. Corrente do terminal do emissor para o segundo estágio. Agora, vamos fazer o mesmo que nós fizemos aqui. Vamos determinar, né, a resistência equivalente entre essas duas. E vamos denominar RB. RB vai ser R3 em paralelo com R4. O procedimento é o mesmo. Por serem só duas resistências que estão em paralelo, faz o produto soma. Então, vamos ter o mesmo. Basicamente, vamos ter R3 vezes R4 sobre R3 mais R4. Eu vou colocar diretamente o valor resultante, mas vocês anotem aí, para não esquecerem. Então eu vou, por causa do espaço, eu vou fazer isso mesmo. Então eu vou fazer 12, não é? 2.4, vamos lá ver, 12, 2.4. Eu vou ter quanto? Vou ter 2 kΩ. Wait. A little moment. Vou só verificar aqui rapidamente. Está tudo nos conformes. Tá sim. Ok, então eu vou ter esse valor para RB. Vou denominar RB. Não esqueçam-se, por favor. RB é a resistência equivalente para o segundo estágio entre R3 e R4. RA para o primeiro estágio, R1 e R2. Então, tendo feito isso, eu já tenho, né? Tendo feito isso, eu meio que desapareci da câmera só para vocês terem uma visão bem mais panorâmica daquilo que está espelhado no quadro. Então, tendo feito isso, eu já tenho a minha análise CC. Voltando a referenciar, a análise CC não completamente, porque tem muitos dados que a gente não foi atrás. Mas com base no que a gente já fez, fica muito easy ir atrás desses mesmos valores. Mas paramos aqui porque é o que nós precisamos, porque é uma questão de prova até, e para tu resolveres com maior eficiência, tu tens de focar naquilo que é primordial para então apresentar o resultado. Então foi isso que nós estamos aqui
a desenvolver. Então é isso que estamos aqui a desenvolver. Então, tendo feito isso, a gente já meio que tá chill. Vamos partir para a análise alternada. Façam um print na tela caso precisem, vou apagar a parte de baixo. Ok, agora vamos partir para a análise AC, ou análise em presença de corrente ou de tensão alternada. Análise AC, boa. Para análise AC vamos adotar o modelo PI. Vamos adotar, vocês sabem, eu acredito que vocês devem saber, caso não saibam, existem dois modelos primordiais que a gente utiliza para fazer, não é? O esboço do circuito equivalente do amplificador, não é? E assim calcular os parâmetros. A gente tem o modelo Pi e o modelo T. A gente vai utilizar o modelo Pi para esse caso em concreto, porque nos é mais favorável. Então, sendo assim, para o modelo A, de referenciar também, né, que o transistor em presença de corrente alternada, como é que ele comporta-se? Vocês já devem saber, acredito eu. Vamos lá ver aqui. O terminal do coletor comporta-se como uma fonte de corrente, ao passo que o diodo emissor base, ou base emissor, comporta-se como apresenta uma certa resistência. É isso. Então, com base nisso, vou dar o clean aqui. Com base nisso, a gente vai esboçar aqui o circuito equivalente, não é? Para todo o circuito. Aqui temos a fonte de tensão alternada, o capacitor vai ficar em curto, não vai ter influência nenhuma. Depois quem vamos ter? Esses dois resistores, certo? Só que nós fizemos o que? Achamos um valor equivalente. E então vamos representar esse valor equivalente, em vez de estarmos a representar os dois resistores, só para simplificar o circuito todo. Aqui vamos ter quem? RA. Tendo feito isso, depois o que é que vem? Eu representei como é que comporta-se o transistor. Depois vem quem? Vem basicamente o quê? Viria a resistência terminal do emissor, só que aqui há um desvio. Toda a corrente vai basicamente fluir até aqui, o aterramento. Logo, isso aqui é um aterramento, é um desvio. Agora, em função disso, nós temos ainda quem? Aqui, o resistor, né? Característico do transistor, que alguns denominam RE', parecido. Então, vamos ter isso. Vamos ter exatamente isso aqui. Tendo feito isso, depois o que é que nós vamos ter? Utilizando o modelo PI, vamos ter a fonte de corrente, não é? Aqui aterrada. Vamos ter quem também? O resistor do coletor. O resistor do coletor para o primeiro estágio. Tá, né? Tá tudo bem. Depois quem vamos ter? Novamente, vamos ter esses dois resistores, só que fizemos o quê? Novamente, não é? Achamos um valor equivalente. Tendo feito isso, depois o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter esse valor, o valor de, aqui vou colocar o valor da nossa resistência dinâmica, não é? Resistência dinâmica não, resistência alternada, estou aqui já meio que a flutuar. A nossa resistência alternada, não é, do transistor, para o segundo estágio. E aqui vamos ter quem? R5, né, que vai ter também uma relação com beta. Agora, tendo feito isso, depois o que é que nós vamos ter? A nossa fonte de corrente, naturalmente, para o segundo estágio. Vamos ter RC2, o carinha aqui, e vamos ter quem? Em paralelo com a nossa carga. É isso. Então, a representação do nosso circuito elétrico, né, fica mais ou menos assim. A representação do nosso circuito fica mais ou menos assim. Tendo feito isso, vamos partir para os cálculos. Primeiro, temos os dados ali esboçados e vamos partir então para os cálculos. Primeiro, quem é RE
ou ainda a resistência alternada do transistor para o primeiro estágio. Ele ou ela é dada por essa relação. Por isso eu disse que era importante, né, ter a corrente do terminal do emissor para o primeiro estágio. Então, vamos lá colocar os valores aqui e determinar 2.26. 53, sorry. 53 miliamperes. Mil com mil cai. Vamos ver o valor aqui rapidamente. 25 a dividir 53. Então, o nosso valor aqui vai ser 9.88 ohms. Vamos determinar já também para o segundo estágio. Para o segundo estágio a relação ou a equação é a mesma. Volts sobre 2.63 miliamperes. Cai. Vamos lá ver. 2.63, 9.5 ohms. Então essa é a nossa resistência, né? Aqui, resistência alternada para o segundo estágio. Tendo feito isso, o que é que nós podemos também fazer? Nós podemos já determinar a resistência equivalente, né, entre essas duas resistências. Passou o pleonasmo. Agora, vamos lá, a redundância no caso. Agora, quem vai ser essa resistência equivalente? Nada mais vai ser do que a resistência, não é, do terminal do coletor para o segundo estágio. Paralelo. Vou colocar aqui essa seta de indicação. Vamos fazer o quê? Produto, não é, pela soma. Eu não vou escrever aqui, pronto, por uma questão didática eu vou representar mesmo. Então, vamos lá ver, mais RL. RC2, vamos lá ver quais são os valores. Temos aí 3.9 kΩ vezes qual o valor da carga? 14 kΩ. 14 kΩ, 3.9 kΩ mais 14 kΩ. Então vamos lá ver o valor de RC2. Vamos lá ver RC2. Então temos 3.05 kΩ. Estou sempre a pegar os primeiros dois dígitos após a vírgula. Desculpa por estar a referenciar só isso agora. Então, tendo feito isso, a gente tem o valor de RC2. Eu normalmente faço assim, eu analiso primeiro as resistências, depois parto para as tensões ocorrentes, porque normalmente a resistência é sempre dada. Então, tendo feito isso, o que é que a gente também faz? Agora a gente vai partir para o cálculo, né, de estágio em estágio. Para o primeiro estágio, são dados, né? Para o primeiro estágio a gente vai aqui ver o que é que a gente vai determinar. Vamos lá ver. Quem vai ser a nossa impedância da base? Impedância de entrada da base. Normalmente represento assim. Vai ser a relação, né? Aqui que eu já esbocei. Essa vai ser a nossa impedância da base para o primeiro estágio. Então o que é que nós vamos ter? Vamos ter 100 vezes com o valor 9.88. Esse é o valor da resistência alternada do primeiro estágio. O terminal do emissor, claro. Aqui vamos ter o quê? Vamos ter 988 ohms. Essa é a nossa né, impedância da base de entrada. Agora, tendo feito isso, o que é que eu preciso? Eu preciso determinar o ganho do meu primeiro estágio. Quem vai ser o ganho do meu primeiro estágio? Vai ser a relação entre A
Tensão de saída com a tensão de quê? De entrada para o primeiro estágio. Isso aí. Prontos. Para o primeiro estágio. Só que vamos só reparar aqui numa coisa. Vamos só reparar aqui em algo. Quem é a minha tensão de entrada aqui para o primeiro estágio? Vamos lá ver. A minha tensão de entrada para o primeiro estágio é essa aqui, vista a partir desse ponto. Então, a tensão vista a partir desse ponto, qual vai ser o seu valor? Obviamente vai ser o valor, né, aqui da fonte. Por quê? Porque ambos resistores estão associados em paralelo e não tem aqui nenhuma conexão série com a minha fonte. Logo, a tensão de entrada para o primeiro estágio é igual a VG. Para além disso, quem vai ser o meu ganho? O meu ganho, tendo em conta as características do próprio circuito e da sua configuração, o meu ganho vai ser a resistência. Vamos só colocar aqui. Cadê? Ok. O meu ganho vai ser menos a resistência do coletor, não é? Sobre o quê? Sobre RE ou ainda a resistência alternada do meu terminal de emissor para o primeiro estágio. Esse vai ser o meu ganho no primeiro, né, estágio. No primeiro estágio. Estamos negativo por quê? Porque, tendo em conta a particularidade do circuito, aqui a fonte, o sinal, aqui o sinal, né? Caso for entrar assim, ele sai defasado a 180 graus. Aqui na saída, mais ou menos. Se aqui começou assim, aqui vai começar como? Assim, 180 graus. É basicamente essa a ideia. Por isso é que vem aqui o negativo, tendo em conta a configuração do próprio circuito. Então, tendo feito isso, o que é que a gente faz? A gente coloca os valores aqui, né? E calcula o valor do ganho para partirmos para a tensão de saída para o primeiro estágio, no caso. Então, quem vai ser RC1? RC1 nada mais vai ser do que... Esse vai ser o nosso valor de RC1. Eu vou fazer aqui isso. Agora, quem vai ser ZB2? Então, que eu estou aqui a referenciar ZB2, ou ainda a tensão não, impedância da base, impedância de entrada da base para o segundo estágio, vai ser a equivalência, ou a resistência equivalente, ou a impedância equivalente entre esses dois valores aqui de resistência. O que é que nós vamos ter então? Vamos ter que ZB2 vai ser igual a essa relação. Aqui é 100, vou colocar os valores. RE295 ohms mais... Quem é R5? Qual o valor até? Estou a falar mal. É esse valor de... Então, vou utilizar a máquina aqui rapidamente. 180 vezes... Eu vou ter aqui o quê? Vou ter aqui 18,95 kΩ. Esse é o nosso valor, não é? De impedância da base para o segundo estágio. Eu estou aqui a fazer um bocadinho lento para que vocês consigam perceber na íntegra. Espero que realmente estejam a pegar a ideia do exercício. É um bocadinho extenso, claramente, mas tenham paciência e treinem, vão atingir maiores níveis de eficiência. Agora, aqui já tem o valor de... Então posso partir para o cálculo de quem? De RC1, não é? De RC1. RC1 vai ser equivalente entre essas três resistências. Eu posso colocar diretamente a fórmula de resistência equivalente para as três, ou posso fazer cálculos parciais, associar primeiro duas, depois as outras duas. Então eu vou preferir fazer já tudo diretamente para simplificar aqui as coisas, porque estou mesmo a ficar sem espaço e até eu preciso já
eliminar isso. E só estamos ainda no primeiro estágio, ainda nem conseguimos achar a tensão de saída do primeiro estágio. Então, vou colocar aqui o valor da resistência equivalente para essa aqui, mas primeiro vou desenvolver a fórmula rapidinho aqui e já mostro. Vou dar um stop no vídeo, claro. Ok, então, já desenvolvi aqui a equação que eu vou utilizar para o cálculo de RC. Então vai ser assim, vamos lá ver, certo? 1 RB ZB sobre ZB2 mais RC1 mais RC1 vezes RB. Então a fórmula vai ser basicamente essa. Depois posso mostrar aí como é que eu cheguei até aqui, né? Para vocês poderem ter uma visão mais nítida do exercício. Tendo feito isso, vou utilizar diretamente a máquina aqui. É só colocarem os valores e não é apertarem aí para dar o resultado. Eu vou colocar aqui na máquina, vou fazer aqui a parte rapidamente, vou pausar o vídeo novamente porque está a ficar bastante tenso. Então, o nosso valor aqui vai ser 1.29 kΩ. Depois vocês utilizem a fórmula que está aqui e façam lá do outro lado que vão ter o mesmo valor. Com certeza. Então, tendo feito isso, vamos aqui para o ganho, não é? Vamos para o ganho, menos 29, 10 levantado, 3, não é? Ohms sobre quem? O valor aqui, 988 ohms, cai, então o ganho é que? Adimensional. O nosso ganho é adimensional. Então, vamos lá fazer a divisão. Vezes 1000, quanto é que nós vamos ter? Vamos ter menos 130,56. Esse é o nosso valor de ganho. 2 casas após a vírgula. Tendo feito isso, temos a nossa tensão de saída para o primeiro estágio, que vai ser o ganho, não é? Sobre a tensão, vezes a tensão de entrada para o primeiro estágio. Menos 130,56 vezes quanto? Vezes, vamos lá ver quem é, 2000 volts. 2000 volts por quê? Porque essa é a tensão VG. E nós colocamos aqui o quê? Logo, exatamente, essa é a razão. Aqui é só fazer, né? É só dobrar esse valor. Vamos ter, vamos lá ver, menos 261 12.000 volts. Então, para o primeiro estágio a gente vai ter essa tensão de saída. Vou só anotar aqui. Essa não é a tensão de saída do nosso circuito. Atenção. Essa é a tensão de saída para o primeiro estágio. 1000 volts. Tendo feito isso, ok, está tudo bem até aqui. Agora, vou dar um clean para ver o segundo estágio. Faça um print na tela. Faça um print na tela, vamos ver o segundo estágio. Então, para o segundo estágio, vamos lá ver o que é que nós vamos ter. Para o segundo estágio, né, que temos aqui, essa parte do circuito, o que é que nós vamos ter? Quais são as conclusões que a gente vai ter? Para o segundo estágio, a tensão de saída do primeiro vai ser a tensão de entrada do segundo. Por quê? Porque a tensão de saída vai ser sentida aqui. Colocamos aqui a ponta do multímetro e na ferramenta, essa vai ser a nossa tensão de saída para o primeiro estágio e, consequentemente, a tensão de entrada para o segundo. Logo, 2. E nós queremos achar o quê? A nossa tensão de saída do estágio todo. Logo, a relação vai ser essa. Então, quem vai ser a nossa tensão de entrada do segundo estágio? A nossa tensão de saída do primeiro. Então, estamos assim, mais ou menos. Negativo. Porque é por conta da particularidade desse mesmo circuito. Agora, tendo feito isso, o nosso
A nossa tensão de saída do segundo estágio vai ser. Então vamos ter isso aqui, essa relação. Para isso precisamos de quem? Do nosso ganho de tensão do segundo estágio. O nosso ganho de tensão do segundo estágio nada mais vai ser do que a nossa resistência alternada aqui do terminal do coletor, que é equivalente, né, a essas duas. RC. Já tínhamos calculado, na verdade. Deixa-me só fazer aqui o clean. Vai ser a equivalente, né? RC e RL. Prontos. Sobre quem? Sobre a resistência alternada do terminal do emissor para o segundo estágio, mais essa resistência aqui, mais essa resistência aqui. R5, porque vai ter influência também. Depois, caso não percebam isso, eu posso fazer um vídeo exclusivo a explicar detalhadamente sobre essa particularidade. Então, vamos ter isso, vamos lá ver. Qual vai ser a resistência equivalente aqui? Vou calcular aqui rapidamente. 3.05, 10 levantado 3, sobre quem é RE2. RE2 é este valor aí. E o R5, quanto vale? Vamos lá ver onde é que ele está. 180. Boa, 180 ohms. Então, nosso ganho de tensão 2 vai ser esse valor. Vai ser o resultado disso. O estágio vai ser esse. Tendo feito isso, a gente pode determinar o quê? A nossa, não é? Tensão de saída do segundo estágio, que é o que o exercício nos pede. Vamos lá ver. Aqui não preciso colocar esse sinal negativo, nem sei porque eu coloquei. Vezes a nossa, não é, tensão de saída do primeiro estágio. Quanto é que vale? Tá aí. Vamos lá ver. 261.12 milivolts. Então, a nossa tensão de saída do segundo estágio, a nossa tensão, ou ainda a nossa tensão de saída para o circuito, vai ser, vamos lá ver, 4.2 volts. 4.2 volts. Então, tendo feito isso, o exercício está resolvido. Foi um bocadinho longo, realmente, eu percebo. Mas é simplesmente isso. É simplesmente isso, não. Pronto, leva um bocadinho de tempo, mas vocês conseguem dar conta com certeza. Então, para o vídeo de hoje foi isso. Não esqueçam, subscrevam o canal, curtam bastante, partilhem com quem vocês acharem conveniente. E é isso. Estamos juntos. Valeu.